as minhas fraquezas, as minhas limitações e a minha dependência total e irrestrita do Espírito Santo de Deus. E eu quero afirmar sem medo de errar que a única estrela que brilha aqui essa noite chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o maior, ele é o melhor. E eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu pretendo, pela graça de Deus, e gostaria de compartilhar com senhores, com as senhoras e senhoritas, o amada igreja aqui presente, sobre uma mensagem ou um assunto que eu diria que é de suma importância para a nossa reflexão. Eu diria também para a nossa edificação espiritual. E por que não dizer, vai também servir de alerta para todos nós. Dito isso, eu pediria por gentileza que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 6. Lembrando que este assunto eu vou compartilhar com os senhores debaixo da autoridade do pastor João Alto. Ele é uma autoridade e eu estou sob a autoridade dele. Quem encontrou pode dizer aleluias? Isaías capítulo 55, versículo 6. Podemos ler? Leiamos então. Podemos ler junto? Pode ser? É só um versículo. 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A mensagem apresenta 3 aspectos. Primeiro será simples, prática e objetiva. Podeis tomar assento, por favor. Eu vou, pela misericórdia de Deus, iniciar este assunto, esta mensagem, fazendo-lhes 3 perguntas. Eu vou iniciar, pela graça de Deus, este assunto, esta mensagem, fazendo-lhes 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você já parou para pensar, para analisar, para refletir como foi o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas antes da pandemia? Eu vou repetir a pergunta. Você já parou para pensar, para analisar, para refletir como foi a conduta e o comportamento da humanidade, dos povos e das pessoas antes da pandemia? Pergunta número 1 essa. Pergunta número 2, semelhante à primeira. Você já parou para pensar, para refletir, para analisar como está sendo o comportamento, a conduta e o dia a dia das pessoas durante a pandemia? Pergunta número 3, semelhante às 2 anteriores. Você já parou para pensar como será futuro o comportamento, a conduta
e o dia a dia das pessoas após a pandemia? Vamos responder a pergunta de número 1. Vou repetir. Você já parou para pensar, para analisar, para refletir como foi o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas antes da pandemia ou do coronavírus? É claro e evidente que toda regra tem sua exceção. É claro e evidente que toda regra tem sua exceção. Eu não diria todos, mas a maioria da humanidade, dos povos e das pessoas se divertiram bastante antes da pandemia. As pessoas se divertiram bastante antes da pandemia. Priorizaram as coisas materiais em detrimento do reino de Deus. Viraram as costas para Deus. Zombaram do sagrado. Você sabe muito bem o que aconteceu na Sapucaí, no Sambódromo, no Rio de Janeiro, numa escola de samba em São Paulo. Trataram Deus, Criador dos céus e da terra, como lixo e algo desprezível. Jogaram a Bíblia, a palavra de Deus, na lama. E aí faz me lembrar o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias disse assim: eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas, não gostam dela. E ainda o profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 12, ele escreveu assim, foi assim que Oséias escreveu, assim ó: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisas estranhas. Os povos, a humanidade, as pessoas, e eu não digo só não evangélico e evangélicos, se envergonharam da palavra, trataram a palavra com estranheza, sem falar em adultério, prostituição, mentira, falsidade, traições e outras práticas aberrantes. Fizeram tudo isso, senhoras e senhores, sem nenhum pingo de temor a um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você pode mandar um glória para Ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está recebendo. Aleluia, aleluia. Satanás, tu perdeste a guerra, e o nome de Jesus está sendo exaltado esta noite. Aleluia, aleluia. Oh,
Eu estou sentindo a presença dele aqui. Pergunta número 1 foi respondida. Vamos para a pergunta número 2. Você já parou para pensar, para analisar, para refletir como está sendo o comportamento, a conduta e o dia a dia das pessoas durante a pandemia? Os protocolos da Organização Mundial de Saúde, distanciamento social, uso de máscara e álcool gel. Milhares de empresas estão quebradas. Desemprego em massa. Muitas pessoas perderam a vida. Estão desesperados, estão em pânico. Além de lavar as mãos, querem também lavar a alma. Muitas pessoas resolveram orar. E aí eu pergunto, agora? Muitas pessoas resolveram ler a Bíblia. Aí eu pergunto, agora? Muitas pessoas resolveram buscar a Deus incessantemente. Aí eu pergunto, agora? Alguns chegaram a se humilhar perante o Altíssimo, pedindo a Deus misericórdia. Mas permitam-me fazer uma pergunta capciosa. E a pergunta é a seguinte: por que essas pessoas já não vêm orando? Por que as pessoas já não vêm lendo a Bíblia, jejuando, se humilhando, ou seja, fazendo tudo isso e muito mais antes da pandemia? Mais uma pergunta: por que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado? Não é por acaso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, invocai-o, invocai-o enquanto Ele está perto. Antes que o problema, antes que a tribulação, antes que a crise, antes que o vírus bata a tua, na minha ou na nossa porta, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Façamos isso antes da pandemia, e nunca devemos deixar para fazer depois. Vamos responder a pergunta de número 3, e eu já estou terminando. Eu falei que é semelhante às duas anteriores. Antes, durante e depois da pandemia. Terceira pergunta: você já parou para pensar, para analisar e refletir como será o comportamento, a conduta e o dia a dia da humanidade, dos povos e das pessoas depois da pandemia? Ou seja, depois que tudo voltar ao normal, eu pergunto: será que as pessoas vão continuar nadando de braçada na lama do pecado, sem nenhum temor a Deus, como se nada tivesse acontecido? Eu vou repetir a pergunta: será que as pessoas vão continuar nadando de braçada na lama do pecado, sem nenhum temor a Deus, como se nada tivesse acontecido? Tem muita gente confundindo o amor de Deus, a misericórdia de Deus,
a bondade de Deus com a figura e a imagem de um Deus bobalhão. Deus não é bobo. Eu vou repetir: Deus não é bobo. Eu pediria por gentileza que você repetisse comigo, a igreja repita comigo, diga: com Deus não se brinca. Mais uma vez: com Deus não se brinca. Diga: Ele está assentado no trono e tudo está, diga, sob o controle dele. Eu vou falar. Eu, quando escrevi essa mensagem, eu ameacei rasgar. Falei: não vou falar. E eu senti uma dor que me tomou aqui. E eu caí sentado numa cadeira. E quando eu falei: vou falar, a dor sumiu. Os templos hoje estão funcionando como se fosse loja. A membresia como se fosse cliente. A Bíblia como se fosse um produto. O pregador como se fosse um vendedor. E o vendedor tem que oferecer o produto de acordo com a necessidade do cliente. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Escutem. A palavra